Boa noite, pessoal. Vou falar aqui da aula 4, Real e Realidade. Provavelmente vai ser a aula 4A, eu vou fazer uma 4B, ou até mais, né? Porque o conceito do real às vezes traz umas confusões assim. Então eu vou começar a falar um pouco sobre isso. Então, seguindo o texto que eu coloquei, a gente trabalha com esses registros. A gente falou do imaginário, a questão que se refere ao estádio do espelho, a imagem que o sujeito tem de si, que é um engano, mas que depois ele se reconhece nessa imagem, essa imagem o supera, enfim. A gente fala que é o registro da certeza, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O que você viu é ponto final. Depois você tem o simbólico, que é o lugar do duplo sentido, né? A palavra, que eu falo uma coisa, mas o que você recebe são os meus significantes, e como você vai organizar vai depender da sua cadeia de significantes. Então, eu posso dizer uma coisa e você escutar, você entender no outro sentido, né? Então, a palavra tem esse duplo sentido, o simbólico tem o duplo sentido. E quando eu falo do real, é o que está para além do simbólico e para além do imaginário, que não é nem simbólico nem imaginário, é o real. Então, o real nem é o duplo sentido, nem o pleno sentido. O real é a falta de sentido, né? O real é o inominável, é o indizível, ou se quiserem, é o você sabe quem, né? Então, eu falei num outro texto assim que você tinha lá o imaginário, e esse imaginário em algum momento acontece uma quebra, uma ferida narcísica, e nessa quebra narcísica você vai ter uma fissura no espelho, e o que tem no meio dessa fissura é o real, né? O sujeito se deparando com o indizível, com uma coisa que ele vai depois no mundo tentar buscar algo que restitua isso que ele perdeu. E apesar de eu falar do imaginário primeiro, depois do simbólico, né, fiquei nesses conceitos iniciais, o que veio antes de tudo foi o real. Porque como o real é o indizível, o inominável, se eu for pensar, existe a palavra e existe o tempo anterior à palavra, né? Você tem a história, mas você tem a pré-história. Então o real é a pré-história, é a pré-palavra, é o antes de tudo. Só que para eu poder perceber o que é o real, que é a não palavra, né? O sem sentido, primeiro eu vou ter que ter uma palavra para então enxergar aquilo que é anterior a ela. Um exemplo que eu trouxe é do caso que a Gabriela comentou, né, psicanalista, de uma criança que não tinha dente nenhum, e aí quando nasceu o primeiro dentinho ela comentou, nossa, ficou banguela. Então, apesar de já não ter dentes antes, só quando nasce um dente que é possível perceber, não é que é possível, mas que a gente nomeia como sendo a ausência dos outros dentes. Então foi preciso ter um, né, existir um, para perceber a inexistência de todo o resto, né? Então, para que eu possa perceber o real, eu vou ter que utilizar tanto o simbólico quanto o imaginário, né? Então, na fala do sujeito, na clínica, é justamente isso, né? Você tem o que ele consegue falar, suas certezas, suas fantasias, que são amarrações imaginárias e simbólicas, e tem um ponto que ele não passa dali. Ele consegue falar até ali, consegue comentar até ali, até lá, né? Mas o que vem depois disso não consegue dizer, é o real. Então o real está tanto antes da palavra, da linguagem, como também ele é o pós a linguagem. Então se a gente for imaginar que tamanho que é o real, não sei. O que a gente consegue fazer é nomear algumas coisas, e conforme eu vou nomeando, eu vou diminuindo o tamanho desse real. Mas assim, e o que sobra? Tudo aquilo que não for linguagem continua sendo o real. Tudo que não for linguagem e o imaginário continua sendo o real. Então que tamanho que ele tem? Então aqui, ó, de acordo com Lacan, a existência é produto da linguagem. Então, para uma coisa existir, eu preciso nomear. Se eu falo para você assim, vai lá, faz um favor para mim, vai lá, pega e traz. Aí você fala assim, você vai lá onde, pega o quê e traz. Aí eu preciso dizer, não, vai lá agora na sala dos professores, pega lá uma caneta e traz aqui para mim. Aí sim, a partir do momento que eu nomeei, eu dei as coordenadas e a coisa passou a existir. Então, quando a coisa passa a ser nomeada, essa coisa existe. Então, por isso que a gente diz assim, que a existência é um produto da linguagem. Graças à linguagem que algo existe. Enquanto não é nomeado, a coisa não existe. O exemplo que eu dou em sala de aula muitas vezes é assim, você vai numa sessão de exorcismo, a primeira coisa que você faz quando você vai enfrentar um demônio é perguntar qual que é o nome dele. Então, eu não vou enfrentar o indizível, eu preciso que essa coisa seja nomeada. Então a coisa precisa ter nome para que ela possa existir. Então aqui,
O real, por não ter nome, não existe, porém insiste em ser nomeado. Né? Então, apesar de eu não falar do seu nome, tudo converge, todos os nomes convergem para um ponto limite em que o nome falta. Então a gente fala, 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 fala e caminha ao silêncio. Fala, 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 fala e caminha ao silêncio. Produz sentido, 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 até que chega num ponto que falta o sentido. Então veja que o real teve antes, mas ele também é o horizonte de qualquer movimento, de qualquer caminho. Né? Imagine um tabu que ninguém fala sobre ele. E justamente por ninguém nomear, parece atrair as nomeações. Né? Como ocorre num trauma. Então é um exemplo que eu uso muito, que é assim, você pega qualquer família, tem alguns tabus que ninguém fala. Seja, sei lá, alguém que se matou nessa família, ou uma traição que aconteceu, as pessoas comentam próximo. Então, fulano de tal, né, você sabe, né? Então, você sabe. É impressionante que as pessoas não falam do alvo, mas falam do que está em torno do alvo. Ou se você gosta de Harry Potter, é um pouco de você sabe quem, né? Você nomeia o inimigo lá, mas o tempo todo você está apontando para ele, aponta para ele, aponta para ele. Então é impressionante essa força. Então o real, do ponto de vista que a existência é produto da linguagem e o real não foi nomeado, por isso que ele é real, ele não existe. Porém, ele tem uma existência. Ele existe fora, existe fora da linguagem. Então a gente até coloca assim, imagine que o que você nomeia forma esse círculo aqui. Né? Isso daqui é o nomeado. Então, o que está aqui dentro tem nome, é o campo do que existe, nomeações. E tudo que está fora são os indizíveis, são os inomináveis. Então, apesar de não existir aqui dentro, existe uma força de tentar ser nomeado o tempo todo. A gente sempre volta para o trauma, sempre volta para o indizível, né? Sempre volta para aquela coisa que ninguém quer tocar no assunto, né? Sempre volta para isso. Depois eu vou fazer um vídeo, por isso que eu falei com você alguns, eu vou desenhar um esqueminha assim para facilitar, para entender um pouco o que eu estou dizendo com isso. Mas quando eu falo desse real, né, que o sujeito vai fazendo essa moldura toda no real, eu vou criando um centro nomeado e com essas imagens que eu vou chamar de realidade. Mas eu já chego lá. Então aqui, ó, se depara com o real é se depara com uma angústia, um sofrimento sem nome, sem representação. E aí eu sugiro o filme da Anísia da Silveira, um filme muito bonito, aliás, por vários sentidos. E tem uma cena, eu vou depois tentar pegar o trecho, né? Vou ver se eu consigo filmar o trecho, mandar para vocês, filmar da tela. Mas é um momento em que você vê um cara, que ele é lá, um paciente psiquiátrico, e ele tem lá uma namorada, e essa namorada aceita o cigarro de um outro cara e fica meio que um clima de uma traição, ela falando com outro cara. E aí você vê ele sofrendo com essa cena, e é um sofrimento assim muito angustiante, porque ele não consegue pôr em palavras. Né? Ele sofre no corpo, ele começa a enfiar a mão dentro da boca, assim, é uma cena, eu acho, muito pesada, né? Muito bem interpretada, que é um sofrimento, o sofrimento quando não tem palavras. E a gente sabe, mas tipo, uma criança que está uma criança que tem a queixa de que está mordendo os amiguinhos, o que está faltando? Está faltando a linguagem. Ela vai para morder, ela vai para o real da coisa. Então, onde entra a nossa função? Ajudar a nomear essa parcela do real que está indizível. Enfim, então depois eu passo esse trecho que é o sofrimento inimaginável. Até eu comento muito isso. Quantas vezes, quando você estava num momento de angústia, você achou um livro, uma frase, uma letra de música que te ajudou a suportar o que estava acontecendo? Então a linguagem ela vem e pega aquela coisa, vamos imaginar assim, um sofrimento sem eira nem beira, um sofrimento infinito, e coloca uma moldura. Né? Ela faz um contorno simbólico imaginário, e aí agora eu tenho esse real que ele passa a ser nomeado. Né? Então aqui, pouco a pouco, esse real vai sendo nomeado e colocando em estruturas imaginárias, criando assim uma amarração simbólica imaginária do real, e essa amarração, isso que eu falei agora, esse sem moldura, essa nomeação simbólica, nomeação e essas imagens simbólica imaginária vai produzir a realidade. Então a realidade nada mais é do que o real que passou pela via simbólica imaginária. Então é muito interessante, que no senso comum a realidade, né, você está fora da realidade. A realidade para a gente tem a ver já com uma amarração fantasiosa. Acho que um exemplo fácil de pensar é assim, quando você vai num velório, você tem ali, você
né? Você vai para um velório, vai ter uma pessoa ali sendo velada, e você tem inclusive a profissão dos maquiadores, né, de defunto, né, de pessoas que vão ser veladas. E para que serve isso? Você quer que a pessoa seja maquiada para que dê a impressão de que ela não está morta, né? Você vai num velório, já é uma situação tensa, já é uma situação angustiante. Mas você quer olhar ali pro caixão e ver, sei lá, a pessoa morreu dormindo, morreu sorrindo, parece que está leve, parece que está bem ou que está dormindo. Então o que eu estou fazendo? A gente tá negando o real da morte, que é a morte, enfim, o que não tem o que fazer, é esse ponto final, mas tentando manter uma fantasia de quando essa pessoa era viva. Tanto é que quando você não consegue, né, você pega lá uma pessoa que sofreu um acidente gravíssimo, um tiro na cara, por exemplo, que você não consegue remontar essa realidade, né, que você vê que a realidade de fantasia é algo muito próximo do jeito que eu estou colocando e como o Bruce Fink coloca, pelo menos aqui. Como eu não consigo maquiar para causar essa realidade do que a pessoa foi, o que acontece com o caixão? O caixão é lacrado. É lacrado porque o real seria insuportável para as pessoas verem. Imagina, você ir lá e você dá conta do corpo, pedaços do corpo. Acho que na época que o Mamonas Assassinas morreu, por exemplo, o pessoal começou a circular aquelas imagens, né? Você vê pedaços do corpo. Aquilo ali é o real, aquilo ali é uma coisa, uma atrocidade, né? Então, o que mais temos aqui? Então, você tem essa relação do real e da realidade. A realidade é possibilitada com a aplicação dos significantes naquilo que até então não tinha nome, o simbólico nomeando o real. E essa nomeação é feita a partir dos significantes disponíveis dentro de uma comunidade. Então, quando você nasce, você também é um ser real, um corpo real, e você foi sendo nomeado pela sua mãe, pelo seu cuidador, pela sua família, a partir dos significantes deles. Então, você vai produzindo sua realidade dentro da cadeia de linguagem, de nomeação, da sua pequena família, da grande família, da sua sociedade. Então você constrói a sua realidade dentro dessa estrutura. E é interessante que tudo que está fora dessa sua realidade, vamos imaginar que o outro também se constitui dessa mesma forma, se está fora da minha realidade, se está fora do meu campo, do meu dizível, eu vou dizer o quê? Não existe. Não existe por quê? Porque não é nomeado dentro do meu campo. Eu posso até pegar aquilo, você nomeia tal coisa assim, no meu campo eu nomeio assim. Mas vamos imaginar quantas coisas a gente não consegue se dar conta justamente porque não tem um nome ainda. Porque está para além da nossa realidade, né? Então a gente pode pensar não só a realidade pessoal, mas a realidade de uma cultura. A gente pega a nossa realidade ocidental, por exemplo, e pega uma realidade do Oriente Médio com relação à questão, sei lá, da mulher ou da religião. Você vê coisas ali que você fala assim, isso não existe, não é possível. Da mesma forma, eles pensam assim, porque as nomeações do real deles são diferentes das nomeações do real nosso. E aí cai naquilo, se não está dentro do meu campo da realidade, como é que eu digo que isso existe? Né? E é aqui que mais tem, então depois que você nomeia, sempre ainda sobra o real, então o real está no início e no fim. E aqui, o que não puder ser dito na linguagem não é parte da realidade desse grupo, não existindo. Isso tem implicações assim seríssimas em vários campos, não só na clínica. Eu vou até fazer um textinho falando um pouco sobre a questão do feminismo e tudo mais. Você pega o filme As Sufragistas, por exemplo, tem uma cena muito interessante que ela vai para fazer lá um relato, né? Vai lá, tá tendo um julgamento e tudo mais, e ela não sabe o que faz ali, mas ela sabe que ela tem que estar ali. E as pessoas acham absurdo ela estar ali, a mulher questionando o seu lugar. E é tão absurdo porque assim, como ninguém nunca questionou, nunca foi falado, não existe. Então tem que alguém ousar dizer, e quando eu começo a ousar a dizer, eu começo a fazer a coisa existir. Sabe? Quando eu vejo assim atendimento de casais, estou atendendo os casais. Eles estão falando de tudo. Claramente o casal quer se separar, por exemplo. Mas ninguém ousa falar a palavra X. Aí de repente um chega e fala assim, porque não me divorciar. E quando aparece a palavra divorciar, nomeia o indizível, a coisa passa a existir. E muitos casais nessa hora entram num estado de angústia até maior do que antes. Enfim, o assunto do real é extenso, tá? O vídeo está ficando muito longo. E a minha pergunta que eu deixo é assim, dessa forma. Nós, psicanalistas, nós devemos intervir no real ou na realidade do paciente? E aí eu vou mandando alguns pequenos textos e vídeos ao longo da semana.